Olá, querido irmão, irmã, graça e paz do nosso Senhor, que você seja muito bem-vindo a essa sala de reunião, né? essa sala virtual, esse vídeo, que assim você seja muito bem-vindo, que você possa ser abençoado pelo Senhor nessa oportunidade. Eu gostaria, assim, de continuar pensando juntamente com você, mas desde já pedindo perdão, porque na última lição, não é? Lição de número 3, o que devemos valorizar, eu gravei tudo direitinho, ficou tudo certo, mas não saiu áudio. Então eu gravei toda a lição e não saiu com áudio, e eu só fui ver que não estava com áudio na noite anterior da postagem que eu faço pela manhã. Então, isso deu um problema e aí nós não tivemos a oportunidade de, de dar a lição, mas foi compensado, então, pela palavra através do nosso irmão André. Perdão, do nosso irmão Luiz, e espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Nós vamos, então, caminhar nesse momento dentro do texto bíblico, lembrando você que estamos estudando Tiago, e hoje nós estaremos na lição de número 4, já estamos na lição 4, né? E aí eu gostaria então que você abrisse na epístola de Tiago, no capítulo 1, versos de 12 a 15, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o trai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz a pecado, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, esse é o texto base para a nossa lição, para a nossa reflexão desta manhã. E nós vamos pensar, então, sobre tentação e provação. Essa é a temática que a nossa revista nos traz nessa manhã. Então, nós vamos pensar o que é a tentação, o que é a provação, qual é a diferença entre uma e outra, e de quem provém cada uma dessas questões. Então, nós vamos pensar dentro disso, mas o texto da revista começa nos informando que os israelitas receberam na revelação no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, a proibição de pôr Deus à prova. E a revista e o texto bíblico nos fala agora em Tiago que Deus não pode ser tentado, Deus não pode ser posto à prova. E isso é uma comprovação feita aqui no início dessa revista, nos tratando a respeito do Antigo Testamento. Mas nós temos que pensar que a própria origem de provar, a origem da provação, sempre é divina. Isso você deve guardar no seu coração. Que a origem da provação é sempre divina, com o objetivo de aprimorar caráter. O objetivo da provação divina sempre será a aprovação, aprimoramento de caráter. Isso é muito importante porque isso foi evidenciado em diversos assuntos, diversos momentos, em diversos personagens dentro das Escrituras que foram tentados
ou melhor, que foram provados pelo Senhor, para que assim eles tivessem um aprimoramento de caráter. E nós temos como exemplo Abraão, que foi provado por Deus ao entregar seu único filho. Nós podemos ver o rei Ezequias, que foi provado também com o propósito de um aprimoramento de caráter. Mas eu queria lembrar você, trazer uma ideia que aprendi há pouco tempo a respeito do sacrifício que Abraão teve que fazer do seu filho Isaque. Na verdade, aquilo foi uma forma de Deus evidenciar que ele era Deus diferente dos demais deuses da circunvizinhança, né? E os deuses até mesmo dos pais de Abraão. Você lembra que Terá, se eu não me engano, é Terá, pai de Abraão, ele era um homem que não professava a sua fé em Cristo Jesus. E assim nós podemos ver que essa provação feita a Abraão foi para evidenciar o caráter de Deus para Abraão como um Deus que não exige sacrifício humano. E isso nós temos que levar em conta, porque a mentalidade do povo que Abraão vivia era de deuses que pediam sacrifício humano. Mas assim, então, Deus evidencia a Abraão que ele não é Deus que pede sacrifício humano, visto que ele providenciou o cordeiro, tanto para aquele momento quanto o cordeiro, fazendo uma alusão ao próprio sacrifício de Jesus Cristo. Então, perceba que riqueza dentro da palavra, mas eu quero que você perceba essas questões de provação nas Escrituras. E assim, isso nos evidencia como Deus sempre nos prova com o objetivo de aprimorar nosso caráter. Isso é muito difícil às vezes de pensarmos, porque não é tão romântico assim passar por uma provação, visto que provação é algo ruim de se passar. Estamos hoje vivendo em um período de provação durante essa pandemia, durante a existência, a permanência desse vírus. Então nós temos que pensar que, por mais que os processos sejam difíceis de se passar, a palavra é clara em dizer que isso é para bom grado, isso é para ser visto a bons olhos, porque se Deus nos dá provação é porque Ele nos ama. Ele nos ama tanto que nos dá circunstâncias para crescer na presença dEle. Ele nos ama tanto que nos dá circunstâncias para que possamos ter caráter aprimorado, para que possamos, de forma renovada, estar caminhando e andando nos seus caminhos. Então você deve pensar isso, que, na verdade, há uma necessidade muito grande da nossa fé ser provada. E eu acho um hino lindo que diz: toda vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Isso é verdade. Toda vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance de crescer um pouco mais. Então, você deve pensar nesse primeiro período, nesse primeiro momento, de que a aprovação é sempre vinda de Deus. A aprovação sempre tem como objetivo o aprimoramento de caráter e nos manter no caminho do Senhor. Por outro lado, em contrapartida, a questão da tentação nunca é com um objetivo benéfico. E nós temos que pensar nisso porque a prática da tentação sempre é provinda do nosso adversário, o diabo, o adversário de nossas almas. Então, enquanto que a aprovação sempre é um processo para nosso crescimento, desenvolvimento de caráter
e permanência no caminho do Senhor, e é o próprio Deus que nos permite viver, a tentação já não é assim. A tentação já é um processo que o próprio inimigo faz para a destruição. Então você deve diferenciar bem essa questão. E então nós vamos nos aprofundar de forma mais específica nesses sentidos, nesses aspectos, sendo que agora vai ser um pouco mais profundo. Em primeiro lugar, a revista vai nos falar a partir do verso de número 12, e o primeiro grande aspecto é esse prêmio. Eu vou só... Fica uma marca, né, quando eu ponho os óculos, mas vamos lá. A palavra vai dizer assim, no verso 11: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, em primeiro lugar, nós temos que pensar em primeiro lugar, esse aspecto que a revista vai nos trazer, de que há um prêmio, e o prêmio é o da perseverança na aprovação. E se a revista não está trazendo a ideia de que há um prêmio diante da aprovação, e esse prêmio só é recebido mediante perseverança, isso quer nos dizer que possamos ter outra atitude diante da aprovação. Se eu digo que há um prêmio para a aprovação na perseverança, eu também estou dizendo que o outro caminho também não é verdade, ou seja, a aprovação, o passar pela aprovação, sem ser perseverante, não me permite usufruir do prêmio. É a mesma coisa que alguém que tem uma missão, um prêmio de um campeonato. E nós temos que pensar que o próprio apóstolo Paulo nos falou da caminhada cristã como uma caminhada de jogos, comparando aos Jogos Olímpicos de sua época. Ele falou que a caminhada cristã é como uma corrida. E como uma corrida, nós temos que pensar que existe um prêmio e que ele estava caminhando para este prêmio. Ou seja, o prêmio final, ou seja, digamos que estamos numa corrida e ele comparou a caminhada de fé como uma corrida, digamos que estamos numa corrida e o prêmio, o troféu que vamos ganhar é o prêmio mediante perseverança. O caminhar até chegar ao prêmio é muito importante diante da aprovação. Então é isso que a revista quer nos trazer. Na verdade, algo muito marcante que eu quero compartilhar com você, que eu estava assistindo uma palestra e até indico uma palestra de uma mulher chamada Landa Cope. Ela é uma das organizadoras da Jocum, que é uma junta missionária, né, Jovens com uma Missão. E a Jocum é bem conhecida e essa senhora, ela é bem famosa dentro desse meio da Jocum. E ela estava dando uma palestra sobre política e religião, cristianismo, na verdade, e religião. E aí ela nos trouxe uma ideia interessante de que Jesus nunca nos garantiu felicidade. A proposta de Jesus nunca foi nos trazer felicidade, mas a caminhada cristã está recheada de gratidão, de senso de gratidão, senso de justiça, de alegria diante das circunstâncias, de gozo na presença do Senhor, de sentimento de serviço prestado ao Mestre. Mas talvez isso não traga felicidade. Isso que é o grande barato do Evangelho, que talvez não traga felicidade como um sentimento, mas traga
um senso mais profundo de missão, de existência. E é importante nós pensarmos nisso, porque a felicidade, esse bem-estar por estar cumprindo a vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor, é justamente resultado da fé provada na tribulação, na perseverança. E isso me toca muito, porque enquanto eu estava preparando essa lição, estudando e preparando a lição, eu parei para pensar nos casos atuais que estão tendo das igrejas que estão sendo incendiadas. Só um instante. Das igrejas que estão sendo incendiadas no Chile, e a Catedral de Notre Dame na França, e, enfim. Como que a perseguição não é de agora, mas como que essa palavra nos é confortante, porque ela diz que mediante o momento de tribulação, de provação, de luta, de dor, de uma caminhada pesarosa, nós temos a possibilidade de perseverar. E esse perseverar, sempre produzirá perseverança. Esse caminhar, sempre, essa fé provada sempre vai nos fazer continuar na presença. E isso é muito especial, porque talvez seja esta uma explicação do porquê que a igreja ainda não acabou. Talvez seja pelo motivo, e você viu, espero que tenha visto o vídeo que eu coloquei aí no canal do WhatsApp, do pastor Neil Barreto falando, e ele falando que justamente isso, que a igreja foi instaurada, foi feita, foi fundada, foi instituída pelo Senhor Jesus, e é sobre esta pedra que a igreja será edificada, sobre o firmamento de que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo. Foi isso que aconteceu quando Jesus Cristo pergunta a Pedro, ou melhor, pergunta aos discípulos a caminho de Cesareia de Filipe: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Quem os homens dizem que eu sou? E aí o pessoal começou a questionar, e uns dizem isso, aquilo outro, e Pedro logo diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. E eu digo mais, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre este fundamento, este firmamento, que eu vou edificar a minha igreja, sobre o firmamento de que eu sou o Senhor, eu sou o Salvador, eu sou aquele que foi enviado pelo Pai para cumprir a sua missão de resgate da humanidade. Eu sou aquele que veio para resgatar a humanidade do pecado, para estabelecer um reino, para trazer harmonia, paz, sentido, significado de vida, missão e propósito. É diante desse firmamento que a igreja será firmada. E não há sistema político, não há indivíduo, não há investimento humano que venha derrotar a igreja de Cristo, porque a igreja é dele. E Apocalipse diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o fundador de todas as coisas. Filipenses vai dizer que todas as coisas existem por meio dele. João 1 vai dizer que desde o princípio Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, nos aterroriza, nos atemoriza pensar nas tamanhas catástrofes diante do que estamos ouvindo e vendo, mas nós temos que lembrar de que Cristo ainda está sobre a sua igreja, Cristo ainda reina sobre a terra. E eu amo o Salmo, se eu não me engano, é de número 2, que diz: porque se amotinam
as nações contra o ungido do Senhor. O Senhor está do seu alto trono e se põe a rir destes. Então nós temos que pensar que a igreja foi instaurada pelo Senhor Jesus e ela só será concluída, terminada, após a sua vinda. Nada mais derrotará a igreja de Cristo, porque ele é o cabeça. Então, nós precisamos pensar nisso, que o primeiro prêmio é o prêmio da perseverança na provação. Que difícil é, mas os nossos irmãos que estão sofrendo o período de perseguição estão vivendo isso e aprendendo no momento mesmo ali, ó, na prova, eles estão vendo que é verdade, que a aprovação ela produz sempre perseverança para estar, continuar na presença do Senhor, caminhar mais um passo, por mais que com dor, por mais que não seja uma caminhada que traga felicidade, ela traz conforto, porque ela é a missão do Senhor. Então, nós podemos pensar nessa questão da perseverança na provação dentro de alguns exemplos, como esse prêmio de quem venceu a corrida da vida é exemplificado como o povo que passou pela longa travessia no deserto, no período de 70 anos. A longa travessia no deserto, se eu não me engano, foram 70 anos, agora me fugiu. Jesus fala a respeito disso, de que o prêmio futuro pela renúncia de tudo que há nesta vida, que haveria um prêmio futuro por esse abandono do mundo. O apóstolo Paulo diz que Deus reserva para aqueles que o amam esse prêmio, essa vida diante dele. Então nós podemos pensar também no que a revista nos fala a respeito das 5 coroas dos vencedores. E vencedores são estes de que passarão pela provação, mas sempre perseverantes na presença do Senhor. E assim, eu vou falar desses 5 aspectos, e o primeiro deles é a coroa incorruptível como o prêmio do combate espiritual. Isso é muito especial porque nós estamos em batalha espiritual, meu irmão. Você pode imaginar que diante dessa pandemia o nosso coração fica machucado, fica triste diante das circunstâncias do mundo tão confuso como está. E às vezes a gente acha que até o diabo e os demônios também ficam meio tristes, né? Porque, poxa, uma pandemia, que triste. Não. O diabo está ao nosso derredor, pronto, bramindo como um leão para nos estragar. Então nós temos que pensar nisso, que a coroa é incorruptível, ela é dada como prêmio de vencedores de uma batalha espiritual. Se eu não me engano, é um dos versos da Bíblia que eu mais gosto, que é 2 Coríntios 10, verso de número 3, que diz que as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim são poderosas em Deus para anular sofismas e destruir fortalezas, anulando todo o raciocínio, todo o pensamento que venha contra o conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. E somente assim, diante da perfeita obediência, estamos dispostos, estamos com a possibilidade de batalharmos se estivermos em perfeita obediência. Então, esse verso que o apóstolo Paulo fala nos evidencia isso, que as armas da nossa guerra, aquilo que nós temos à nossa disposição para guerrear não é carnal, mas, por outro lado, as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para anular tudo isso, todo sofisma,
toda principado e potestade que se levante, porque as nossas armas não são carnais. E a nossa batalha diante da provação, a nossa perseverança, não será por meios humanos, será pela presença do Senhor, pelas armaduras espirituais, pelas ferramentas espirituais, pelas disciplinas espirituais. A segunda coroa é a da glória, com o prêmio do serviço para os obreiros fiéis. Você percebe que, em segundo lugar, o prêmio é a coroa da vida para obreiros fiéis. Aqui não diz que a coroa da glória será dada apenas aos obreiros, mas aos obreiros fiéis. Então, pense, avalie, analise se você tem sido um obreiro fiel. Você tem sido um obreiro que realmente tem se dedicado 100% à obra do Senhor, que ainda tem ânimo de servir ao Senhor, mesmo diante da provação. Em terceiro lugar, é a coroa da vida como o prêmio da provação. Agora, a coroa da vida é esse prêmio, aquele que passa por essa provação com perseverança, esse que passa pelo período de provação, mas recebe a coroa da vida. E, por quarto lugar, a coroa da justiça como o prêmio da salvação, para aqueles que amam a volta de Jesus. Por que a revista fala isso? Porque eu receber a coroa da justiça como prêmio da salvação não é meu, não é mérito meu. Isso nunca será mérito meu, porque foi pela graça e foi mediante a fé. E nós temos esse benefício mediante a fé em Cristo pelo que Ele fez por nós. Ou seja, nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. E por fim, a coroa da alegria como prêmio para ganhadores de almas. Então essas são as 5 coroas dos vencedores que a palavra vai nos dizer, que você medite, que você ouça, que você receba, que você leia, que você entenda que ao final da provação essas coroas serão nossas. Nós seremos estes que terão o prêmio da coroa incorruptível, da coroa da glória, da coroa da vida, da coroa da justiça, da coroa da alegria. Receba isso no seu coração. Em segundo grande bloco que a revista vai nos trazer, não só agora o prêmio da perseverança na provação, mas também vai nos falar da força destruidora da cobiça. Isso é muito sério porque esse texto são versos pequenos, mas eles são muito profundos para nós. Eles são muito profundos para nós porque eles falam do processo de formação, o processo de enraizamento, nem sei se existe enraizamento. Enfim, o processo em que se penetra o pecado. E aí o texto vai nos dizer que, em primeiro lugar, ocorre a tentação. E a tentação, ela pode seguir 2 caminhos. Diante da tentação, podemos seguir 2 caminhos. O caminho de descartar, ou seja, o caminho de dizer não para o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou diante da aceitação dessa tentação, eu estou agora em um momento de cobiça. Ou seja, a cobiça é o dizer sim, é a aprovação da tentação. É aquela olhadinha a mais, aquela olhadinha mais atenciosa que gera a cobiça. E essa cobiça, o outro processo diante da cobiça é a sedução. Você pode lembrar do período do episódio no Éden, em que, primeiro, não há problema não há problema no ver, na verdade. Não há problema.
O mandamento era não comer, portanto, era não realizar o ato. O problema estava em efetuar o ato, naquele momento específico. Então, a palavra vai nos falar lá que ela viu que o fruto era bom. Era bom. Mas isso não foi suficiente, porque foi a partir daí, de cobiçar o ser bom, que a cobra entrou com uma sedução, com a proposta de sedução, de que, pera lá, não é tão assim não. Pera lá, não vai acontecer nada disso, é tudo mentira. Então, o outro processo, veja que passamos pela tentação, que gera cobiça, e a cobiça ela vem com a sedução, e a partir desse momento de sedução vai ser iniciado o processo de pecado. O pecado é concretizado, que é o quê? A quebra do mandamento, ou seja, a mordida no fruto. Isso é consumação de ato, isso é consumação de transgressão, isso é livre atitude de rebeldia, de rebelião, de anarquia às ordens divinas. Então, e qual é o fruto de tudo isso? É a morte. Portanto, podemos pensar em Romanos que o salário, o preço, o pagamento para o pecado é sempre morte. Então, e isso eu estou tentando explicar o que o próprio verso, o que a própria palavra nos diz. Olha só. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E quando este o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, esse é o processo que existe na força destruidora da cobiça. Perceba que tudo isso começa com a atitude de ceder à tentação. Porque a tentação vem. Eu posso negar ou eu posso aceitar. Quando eu aceito, começa a cobiça. Então, isso é um processo importante. Mas a revista também vai nos falar que existem alguns tipos de cobiça. Existe a cobiça de bens, aquele cara que sempre está de olho, e aí a gente lembra daquele trecho, né? De que a grama do vizinho é sempre mais verde, sempre é aquele que está de olho nos bens materiais do outro. Isso é uma cobiça, um tipo de cobiça é a cobiça de bens. Existe a cobiça de riquezas. Nossa, fulano trocou de carro. Nossa, não sei de onde tirou dinheiro para comprar aquele carro novo. Olha, nossa, que carrão. Cobiça, cobiça de bens, cobiça de riqueza. Existe cobiça de honras. Nossa, foi promovido tão rápido na empresa. Tô há tantos anos aí ralando e fulano foi promovido. Isso é cobiça, cobiça de honra. Isso é sério. Por quê? Isso não é simples atitude, isso é cobiça que traz sedução, que traz pecado, que gera morte. Então é muito profundo, você deve pensar nisso. Deve pensar nisso de forma muito profunda, porque é um assunto muito profundo. E a revista vai falar que a cobiça é como uma força interna que leva ao ser humano. O ser humano é um ponto culminante da existência e a busca da realização pessoal. Ou seja, o abandono total da proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é sempre de comunidade, de comunhão. É do o outro em detrimento da minha alegria. É o bem comum em detrimento da minha felicidade individual. Então, esse ego gritando e só se consuma o processo de cobiça diante daquele que busca apenas a sua realização pessoal. Isso é proposta totalmente contrária à do Evangelho, porque Jesus deixou como última mensagem de que vocês sejam um, como eu e o Pai somos um. Então, é sempre a proposta da comunhão, da unidade, do mútuo. Mas
o ego, o eu, o individualismo marcante no nosso tempo sempre vai permitir um campo fértil para a cobiça de bens, de pessoas, de riquezas, enfim. E isso, infelizmente, é um processo em que cobiça vai gerar sedução, e sedução sendo captada vai gerar pecado, que isso vai ter como fruto a morte. Então, isso é muito sério. E em terceiro ponto, nós vamos pensar sobre o processo de gestação do mal no interior humano. Ou seja, como é esse processo de desenvolvimento do mal no coração e no interior do ser humano. Então, nós temos que pensar que agora já estamos nesse processo em que você podia escolher entre um e o outro, você escolheu o caminho mal, você cobiçou, essa cobiça te atraiu e diante dessa atração o pecado foi consumado e como consequência do pecado foi morte. Estamos nesse processo já do pecado e da sua consequência. Então nós vamos ver como que essa ideia que Tiago traz no verso 15 de gerar morte, esse gerar justamente como um processo de gravidez. Olha que antagonia, que diferença. Enquanto que o apóstolo Paulo fala que sentia dores de parto para que Cristo seja formado na igreja, se eu não me engano, em Filipos, aqui Tiago traz a ideia da gravidez como um processo de gestação do mal, em que o mal está penetrado, e nós temos isso tão evidente na nossa sociedade. E aí, na verdade, a revista vai nos trazer que esse verbo de gerar é uma ideia dos atrativos de uma prostituta, como se fossem os atrativos, as coisas como uma ideia desse atrativo de uma prostituta. E nós podemos pensar em Oséias, que teve como ministério a necessidade de se casar com uma prostituta, fazendo alusão que o próprio Deus quis trazer como mensagem pelo ministério de Oséias, de que assim ele se sentia diante do povo de Israel, que era prostituto e que de dia estava adorando ao Deus, que de dia estava junto do Senhor, mas à noite estava se prostituindo na idolatria e no abandono de Yahvé, o único Deus. Então, nós podemos pensar nisso, nesse processo de gestação do mal, como um processo também de ser atraído pela proposta, pela sedução, como uma prostituta. E aí a revista também vai nos falar como a visão de Apocalipse a respeito disso, que as últimas formas de sedução e como que a ideia da concupiscência, né, uma palavra tão estranha, tão grande, né, tão difícil de pensar, mas como essa palavra ela traz uma origem de tirar o repouso original, a concupiscência como aquele que tira o homem da sua posição designada por Deus. Veja, o homem era coparticipante da construção de um mundo perfeito, um mundo no Éden, um mundo em que Deus era aquele que estava junto da sua criação o tempo inteiro, partilhavam da natureza divina, estavam com Deus, e aí ele foi a concupiscência, a ideia de ser como Deus, de tirar o homem da sua posição original, de iludir que ele podia ascender de forma a ser como Deus, foi concupiscência. Tirar o homem de seu repouso original e
atraí-lo para uma armadilha. Portanto, essa ideia da concupiscência, essa gestação do mal, é sempre tentar te botar numa posição em que não é a sua. É aquela de que você pode naturalmente galgar na sua profissão ao longo do tempo, mas espera lá, você pode também fazer uma coisinha que é uma corrupçãozinha que vai fazer você crescer mais. É aquela corrupçãozinha que ninguém está vendo, mas que vai te beneficiar. É tirar você do seu repouso original, da sua posição natural e fazer com que agora você seja corrupto, que você seja fora do seu estado original que Deus propõe. E isso é atrair, é você ser atraído para uma armadilha. E essa atração para uma armadilha é consequência disso. É pecado e como pecado é morte sempre. E aí nós vamos pensar no próprio pecado de Davi com Batseba, como evidenciando todos esses processos de gestação do mal. E aí você pode ver comigo. Em primeiro lugar é a ociosidade. A revista nos fala que a ociosidade é o momento em que a sua mente se desarma e enfraquece o espírito de vigilância. Então, um dos processos nesse momento em que Davi pega com Batseba é a ociosidade, porque como rei ele precisaria estar em batalha e envia-se Urias e não vai à batalha, ele fica de forma ociosa no seu palácio, que é o momento em que ele progride para o segundo aspecto, evolui no período de gestação do mal, em que não só agora ele estava ocioso, e em segundo lugar ocorre a concupiscência dos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos como o olhar como aquele, e existe, se eu não me engano, é no Novo Testamento que diz que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo, ou seja, a luz que se os teus olhos forem cheios de luz, o teu corpo será saudável, alguma coisa assim, trazendo a ideia de que os nossos olhos trazem reflexo sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre as nossas atitudes, enfim. E nesse momento a concupiscência dos olhos foi ver Batseba. E não é um olhar sem querer e tal, mas aqui foi um momento de um olhar como sendo transformado em um olhar fixo, em uma observação, em algo visto e com intenção. Isso seria a concupiscência dos olhos. E em terceiro lugar seria a concupiscência da cobiça, ou melhor, a concepção da cobiça, que é o processo de consumação. Sabe? É o processo de consumação. E como ocorre no período de Davi, é justamente pedir para que trouxessem ela. Ou seja, ele estava ocioso, ocorre então, depois da ociosidade, a concupiscência dos olhos, que ele observa ela. Em terceiro lugar, então, é a concepção da cobiça, que ele chama, pede para trazer ela na presença dele. E como resultado, então, é o pecado. E este pecado que gera sempre morte. E nesse caso em específico, houve sim uma gestação num sentido literal da palavra. Batseba teve uma criança e isso gerou morte, que é sempre salário de pecado. E aí então nós vamos ver uma frase que conclui essa ideia da gestação do mal, esses processos em que o mal se instala, que é a frase de John Dryden, que diz: é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Isso é legal, porque é melhor evitar do que ter que se preocupar depois que já
que a coisa já ficou feia. Ou seja, é melhor evitar a isca do que debater-se na armadilha. Então, nós pensamos nessa revista, para finalizar, como conclusão de que como devemos ter uma fé verdadeira e como essa fé verdadeira, ela é uma fé provada. E ai de nós, se não formos provados pelo Senhor. Ai de nós, se não formos provados por Deus, porque a provação de fé produz perseverança. Então, a fé verdadeira, ela é produzida mediante provação. A fé verdadeira é sempre progredir, escolher progredir diante do sofrimento. Não progredir no sofrimento, mas progredir diante do sofrimento. Sempre crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Na fé verdadeira, isso produz. Essa fé verdadeira produz essa aprovação, mas produz também prosseguir em meu sofrimento. E, em terceiro lugar, é entender que, por mais que haja o mal, ele está sempre sob o domínio do Senhor. Isso deve estar claro na nossa mente. É difícil, mas o mal está na presença, ele está dominado pelo nosso Deus. E a provação, o período difícil de provação, sempre deve gerar em nós aprendizado. Aprendizado. O que o Senhor tem a me ensinar hoje, diante dessa circunstância? O que o Senhor quer ensinar para a sua igreja diante de uma pandemia? O que o Senhor quer ensinar à sua igreja por estar mais de 6 meses dentro de casa sem ir à igreja? O que Deus quer me ensinar? Isso é muito importante. Porque isso fala de sensibilidade, isso fala de fé provada, de fé verdadeira, de objetivo de fé que tem sentido. Então é a respeito disso que a nossa revista vai nos falar. Tem até um ensinamento, uma proposta bem legal nessa lição, uma questão bem didática, algumas perguntas, mas como estamos em contato online, isso ficaria difícil. Mas então essa é a nossa revista, que você tenha aprendido, que o Senhor tenha falado ao seu coração através dessa revista, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.